Você sabe quais são os sinais de alerta que o seu filho precisa de aparelho o quanto antes? Meu nome é Tuane, eu sou especialista em ortodontia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a mordida cruzada posterior. Então vou colocar uma imagem aqui embaixo para vocês observarem um caso de mordida cruzada posterior. Para facilitar entender, imaginem o seguinte: imaginem que a nossa arcada dentária, a nossa mordida é como se fosse uma caixa com uma tampa. Quando essa tampa da caixa ela está num tamanho inadequado, ela está menor do que ela deveria ser, ela acaba não se encaixando da maneira adequada na parte inferior dessa caixa. Nesse exemplo, a tampa da caixa é como se fosse a nossa maxila, o nosso osso superior, que por algum motivo ele não cresceu o quanto ele precisava crescer e ele acabou se encaixando de maneira errada com os dentes de baixo. Isso é a mordida cruzada posterior, que ela pode ser tanto de um lado apenas da arcada ou dos dois lados da nossa mordida. E por que isso acontece? Existem várias causas da mordida cruzada posterior. Dentre elas está a respiração inadequada. Imaginem que o nosso sistema mastigatório, o nosso sistema respiratório, todo funciona como uma engrenagem. Quando tem alguma coisa errada nessa engrenagem, acaba que surgem os problemas. Então, na criança que tem uma respiração bucal, ela vai passar o dia inteiro com a boca aberta. Quando ela passa o dia inteiro com a boca aberta, ela altera a função muscular, altera a posição da língua e, por consequência disso, o osso superior ele não se desenvolve o quanto ele precisava desenvolver. Outro motivo para a mordida cruzada é em pacientes que chuparam bico, chuparam dedo por muito tempo, ou até mesmo quando a criança ela tem um contato entre os dentes superiores e inferiores de uma maneira inadequada. Isso gera um incômodo e para ela se sentir confortável na hora de morder, ela acaba deslocando a mandíbula para o lado para ficar numa posição confortável. Então essas são algumas das causas que geram a mordida cruzada posterior e por que isso é tão importante de ser corrigido o quanto antes. Imaginem essa criança crescendo com essa alteração na boca. Isso vai trazer problemas na articulação, todo um problema na função muscular. Se essa mordida cruzada ela tiver apenas de um lado, né, que ela desloque a mandíbula, ela vai ter todo um crescimento assimétrico dos ossos da face e isso lá no futuro vai trazer, além de problemas estéticos, também vários problemas funcionais para ela. Então, se vocês observarem essa alteração nos filhos de vocês, o ideal é que procurem um profissional para que este possa fazer o diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento. O tratamento ele deve iniciar o quanto antes nesses casinhos de mordida cruzada. E qual que é a idade ideal? Na verdade, a gente diz que o ideal é corrigir o quanto antes, desde que a criança permita. Então, a criança ela precisa entender o que é um aparelho, precisa aceitar fazer os procedimentos para poder confeccionar esse aparelho e, a partir disso, já se pode tratar. Então, lá pelos 4, 5 anos de idade, se já apresentar essa alteração, o ideal é já corrigir. Agora, meu filho tem 8, 9, 10 anos e ainda não foi corrigido, vai o quanto antes buscar auxílio, porque nessa fase de crescimento a gente ainda consegue corrigir esse problema com aparelhos, mas lá adiante, se nada for feito, né, quando virar um adulto, isso pode ser um problema mais sério, precisar de uma cirurgia. Então, se você gostou dessa dica, compartilhe. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem que eu respondo e por hoje é só. Grande abraço!